Esta noite nós vamos perturbar esta cidade, nós vamos perturbar o inferno, porque daremos glórias a Deus neste lugar. Começamos às 7 horas e não vamos parar enquanto Deus não parar nesta noite. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6, verso de número 9, apenas o verso de número 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Você pode assentar nesse momento glorificando-se. Neste momento eu quero agradecer a Deus nesta rica e maravilhosa oportunidade. Ministrar a palavra do Senhor é um privilégio muito grande, uma alegria imensa. Agradeço ao presbítero Mardoqueu pelo convite, que Deus lhe abençoe. A todos os irmãos, obreiros que estão aqui, que Deus abençoe vossas vidas. A toda esta igreja maravilhosa que adora o nome do Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade, que Deus vos abençoe. Essa minha família que está comigo, que Deus vos abençoe. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um tema maravilhoso, sugestivo, amplo, sobre o avivamento. Avivamento, quem sabe, é a palavra do vocabulário evangélico, a mais desgastada, a mais usada. Ao longo dos anos, nós estamos tentando, lutando, trazer o avivamento de volta para dentro de nós. Trazer a presença de Deus novamente para os nossos cultos. Trazer a presença de Deus para que não se torne mais uma reunião sem graça, que se torne um lugar onde as portas e as janelas começam a se tremer com a presença de Deus. Nós não vamos perder para os muçulmanos, nem para os islâmicos, nem para os budistas. Nós somos os maiores adoradores da terra, pois nós adoramos a Jesus Cristo. E nessa noite, tudo que Deus espera e já recebeu um pouco e vai continuar recebendo é a adoração da sua palavra. Quero que você diga para o seu irmão agora: vamos carregar. Diga para ele: vamos carregar. Vamos carregar algo que Deus vai te entregar. Ai, 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 Jesus de Nazaré. Para a palavra do Senhor, o texto lido, segundo Samuel, capítulo 6, verso de número 9. Eu me deparo com uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. É lógico que a Bíblia traz histórias lindas, maravilhosas, porque são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando eu olho para 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 9, quando Davi rasga o seu coração gritando, dizendo: como eu vou trazer a arca de Deus para esse lugar? É uma pergunta que fica dentro do nosso coração, uma pergunta preocupante, um momento que nós temos que pensar: como vamos fazer para trazer a presença de Deus para os nossos cultos novamente? Como nós vamos fazer para trazer a profecia de volta? Como nós vamos fazer para trazer a revelação novamente? O dom de línguas estranhas e o maior, o batismo com o Espírito Santo. Pode estar perdido em muitos lugares, alguns podem estar frio, mas este lugar vai se aquecer essa noite, porque aqui está a presença do Deus Todo-Poderoso. Quando os filhos de Eli, os sacerdotes, sem lei, sem ensinamento e sem palavra, perderam a ordem de Deus, perderam o cuidado com a presença de Deus, perderam o cuidado em ter Deus mais perto dele. Diga comigo: mais perto, mais perto. Deus precisa estar mais perto de você. Quando os filhos de Eli perderam todo esse cuidado, foram mortos em uma batalha porque não cuidavam mais da presença de Deus. Ele já estava velho, cego, tanto fisicamente quanto espiritual. Já não enxergava mais Deus, não via mais presença, não via mais nada. Aconteceu que a arca de Deus foi tomada. Ele, por tamanha tristeza, acaba morrendo. A sua nora dá luz a
prematuramente e coloca o nome do seu filho com o significado foi-se a glória de Deus. Se o nome dessa criança pudesse ser pronunciado, nós começaríamos a pronunciar ela várias vezes. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus de dentro dos lares, porque muitas coisas estão entrando e tomando a posição de Deus. Foi-se a glória de Deus de dentro da nossa vida, porque Deus já não está tendo mais espaço para fazer aquilo que Ele quer. O que Deus quer nessa noite não é chacoalhar, te balançar apenas, falar para você levantar a mão, abaixar ela, não. Deus quer entrar dentro de você e provocar um maior avivamento na sua vida. Deus quer entrar dentro de você e arrancar de volta o dom de profecia que você tinha. Deus quer entrar dentro de você e começar a fazer milagres dentro deste lugar. Milagres não ficaram no tempo de John Wesley, milagres não ficaram no tempo de Eliseu. Os milagres são para nós, porque os milagres vão seguir ao que crê. Eu acredito que tem milagre lá de fora te esperando, porque te seguiu até esse lugar nessa noite. A presença de Deus não estava mais no meio do povo. Não é porque tinha tudo ali, mas é porque o respeito, a reverência, a adoração a Deus estava sendo perdida, estava sendo levada. Quando os filisteus tomam a arca, ela começa a provocar em algumas pessoas tumores, ela começa a provocar em alguns doenças, mortes, porque a presença de Deus não é para qualquer um. A presença de Deus é para aqueles que adoram o seu nome. A presença de Deus é para aqueles que invocam ao Senhor em espírito e em verdade. E se tem alguém aqui nessa noite, faça um sinal e adora. Adora Ele nessa noite. Vai de Jesus. Se traça um plano, então vamos devolver. Mas a história da presença de Deus na sua arca é parada. E entra então Saul, que não se preocupava com a presença de Deus. Saul se preocupava com a sua beleza. Saul se preocupava em seu nome ir à frente. Saul se preocupava em ser o mais famoso, o melhor rei, o melhor homem que cuidasse de todas as coisas. E a presença de Deus começa a ser esquecida. A presença de Deus não estava mais nos santuários. O sacerdote e profeta Samuel chorava aos cantos, porque um homem estava levando o povo de Deus à destruição. Mas lá na frente, depois de Deus rejeitar Saul, não contar mais com ele, Deus escolhe um menino, alguém desconhecido, alguém que nenhum dos seus salmos, no capítulo de número 51, ele escreve dizendo: em pecado eu fui concebido. Alguém desprezado pela sua família, alguém que quem sabe é igual a você nesse momento, é a ovelha negra, é aquele pior que não é esperado nas refeições, é aquele que todos olham para você e dizem: você mancha a imagem da família. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para começar a curar você de dentro para fora. Deus vai começar a tirar a escama, Deus vai começar a tirar a plumagem negra e começar a te descer de uma veste branca, porque vai começar a viver na sua vida uma presença de Deus. Quando Deus conta com alguém que queria a presença, alguém, quando ele olhava para os céus, ele dizia: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E na presença dos deuses eu cantarei a ti louvores. Eu vou adorar ao teu nome, celebrarei júbilos ao Senhor. Deus encontra alguém que o adorava sem mesmo conhecer. E agora Deus levanta este menino como um rei chamado Davi. E a principal coisa que Davi arranca uma conquista de Deus é porque ele diz: agora eu vou trazer a presença de volta. Aleluia, Deus. Eu não me importo se eu sou rei, se eu tenho uma coroa na minha cabeça. O importante é que a presença de Deus continue sobre a terra. O que está muito errado em muitas das vezes é que nas nossas mensagens nós queremos balançar a igreja. Nós queremos fazer os lugares tremerem, dizendo: receba, receba, receba. E o povo de Deus já não guarda mais nada.
presença está aqui. Esse lugar é para a adoração de Deus. Aleluia. Está errado. O que tem que ser importante na minha mensagem, na sua, e no seu louvor e no meu, é que a presença de Deus faça constante. Porque quando Deus manifestar, não tem drogado que entre naquela porta e saia da mesma forma. Não vai ter prostituta que vai entrar e vai voltar para o prostíbulo. Ela vai voltar adorando ao Senhor, dizendo: eu e minha casa serviremos a Deus. Porque quando a presença de Deus está no nosso meio, pode entrar alcoólatra que a pinga fica aqui dentro e sai liberto pelo sangue do Senhor. É isso que a presença de Deus provoca. É isso que a presença de Deus faz. É transformar, é mudar todos nós. Quando Davi se preocupa dizendo: agora eu vou trazer a presença, eu vou trazer de volta a arca, eu vou colocar ela num lugar de adoração, nós vamos nos prostrar. Só que antes disso, quando tentam de certa forma empurrar a arca para um, para outro, leve esse Deus de Israel para lá, tire ele daqui porque ele causa dores. A verdadeira presença de Deus pode causar sofrimento na sua vida, mas ela te trará alegrias, porque Deus estará contigo todas as manhãs. A presença de Deus pode nos trazer desgaste, mas moraremos com Ele nas mansões celestiais. Nem todos querem a presença do Senhor. Alguns querem shows de milagres, shows de prodígios, mas a presença de Deus não. Porque a presença de Deus em Isaías 6 era manifesta por serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, em santidade ele é revestido. Ai, Jesus de Nazaré. Quando tentam empurrar a arca e deixar ela na casa de um homem chamado de Obed-Edom, a história nos diz que todos os dias aquele homem se prostrava diante da arca, adorava ao Deus de Israel, porque ele é bendito para todos sempre. Diz a história que toda a sua casa começou a se prosperar. Onde a presença de Deus está, vai mudar. Quando a presença de Deus começar a entrar dentro do seu lar, aleluia, você vai enxergar os seus filhos entrando dentro da casa de Deus. Quando a presença de Deus voltar para dentro dos nossos corações, nós vamos enxergar de volta o que perdemos no passado, o que nós deixamos por simples coisas. Este não é o Deus que alguns pregam. Deus está sentado no céu sendo adorado por anjos, mas na terra há o Espírito Santo que precisa ser respeitado e reverenciado. Ele não é para ser dado para qualquer um dizendo receba, não. Ele é dado àqueles que querem fazer a obra dele, trabalhar para o Senhor. Ele foi dado por Deus para cuidar da sua noiva e não para cuidar de qualquer um dessa terra. O Espírito de Deus está sobre esse lugar. Nuvens de demônios lutavam contra esta reunião, contra este culto, antes desse culto começar e durante ele. Mas nesse momento o Espírito de Deus está sobre esse lugar e vai começar, vai entrar de volta na sua vida. Chega-se a notícia até o rei, alguém diz: olha, Davi, Obed-Edom está com a arca. A arca é nossa, a presença é nossa. E na casa dele tudo prospera, milagres acontecem, filhos estão nascendo, os celeiros estão cheios, porque ele tem a presença de Deus e nós não temos mais. Nós fazemos aquilo que nós queremos. Nós estamos mais adorando a Deus da forma que Ele merece. Porque Davi, um dos seus salmos 29, ele escreveu: dai a Deus a honra e a glória devida, adorai-o na beleza da tua santidade. Glória a Deus. Então o rei se preocupa dizendo: eu tenho que buscar, eu tenho que trazer de volta a presença, eu tenho que trazer de volta para esse povo o verdadeiro avivamento. Porque avivamento não é quando nós pulamos, avivamento é quando sai lá de dentro uma adoração
dos olhos começam a brotar lágrimas. O pulo pode ser fingido, o salto, a palma pode ser, mas ninguém derrama lágrimas dentro de uma igreja sem que o Espírito Santo esteja tocando o seu coração. Nessa noite é noite de voltarmos a invocar a presença do Senhor. Só que Davi não preocupa-se em consultar a Deus, em dizer como eu vou fazer. Existia uma lei que dizia: a arca do Senhor não pode ser transportada em nenhum outro objeto a não ser em ombros de homens escolhidos. Se pega o melhor carro, o melhor animal, diga: agora nós vamos transportar. Vamos arranjar bastantes pessoas para conduzir a arca. Mas a presença de Deus não precisa de muita gente, precisa de você. Dentro da sua casa, para a presença de Deus chegar, precisa de você. Diga para o seu irmão: precisa de você. Precisa de você para a libertação chegar, precisa de você. Precisa de você. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta para chegar lá hoje e dizer aos demônios: desocupem a minha casa, porque esse lugar é um lugar de adoração. É com você que Deus conta para chegar lá hoje e dizer para a doença: é um segundo para ir embora e nunca mais voltar, porque aqui agora mora o ungido do Senhor. É com você que Deus conta. Começam fazendo errado o traslado da arca. Quando um jovem, que era um dos filhos, um certo homem que cuidava da arca, tentou ajudar a não cair, Deus o fulminou, o matou, porque ele não suporta. Você é o carregador da arca. Se você não sabia, diga: agora eu sei. Diga: agora eu sei. Eu carrego a presença de Deus. Aleluia, Deus. Alguém se entristece e diz: agora Deus, como eu vou fazer? Como eu vou trazer a presença de Deus de volta para esse lugar? Eu não consigo mais. Eu escolhi o melhor número de gente, vesti a melhor roupa, eu escolhi o melhor carro, o melhor animal e não trouxe a presença. Então Deus diz agora: consulte os certos homens. Diz a história que Davi começou a ler e entendeu que a arca de Deus, a presença dele, não pode ser carregada em lenço com Salmo 91. Que a presença de Deus não se carrega em garrafas de água. Que a presença de Deus não se carrega em amuletos, não. A presença de Deus se carrega aqui. Aleluia, Deus. Você pode não ser reconhecido por ninguém, mas o que está no seu ombro é a presença do Senhor. O que está no seu ombro pode mudar essa geração. Dizem certos evangelistas que nós na América do Sul nunca experimentamos um verdadeiro avivamento, porque um verdadeiro avivamento mudaria todo este país, toda esta cidade. Quando Jesus entra em Samaria, ele provoca o avivamento, começa a mudar. Avivamento é quando Deus mudar você e você começar a entender: eu não sou só um simples corpo que mexe, não, eu adoro a Deus também. Deus mostra ao salmista que trazer a presença não é necessário carro. Se você anda de a pé, não é por isso que Deus não vai te usar. Se você ainda vem de bicicleta para a igreja, não é por isso que você não pode profetizar, não. A excelência de Deus não está na nobreza e nem na riqueza. Ela está no simples que o adora. Aleluia. A excelência de Deus não procura os melhores. Ela procura aqueles que estão clamando, dizendo: filho de Davi, tende misericórdia de mim. São neles que Jesus está procurando. Aleluia, Senhor. Quando então Davi começa trazendo, a cada 6 passos ele sacrificava. Alguém dizia: mas Davi, nós acabamos de sacrificar. Mas vamos sacrificar mais uma vez, porque o que está voltando para o nosso povo não é só uma caixa de madeira, é a presença do Deus Todo-Poderoso. O que está voltando, vai voltar a profecia. Os sacerdotes vão saber ensinar novamente. Os sacerdotes vão saber pregar o incenso